Foi interrompido o vídeo aqui. Acho que a internet ficou fraca, não sei o quê. Ai, o pessoal do Facebook continuou. O pessoal do Instagram esperando o pessoal voltar aqui. Aconteceu alguma coisa, meu povo, quando eu botei a música aqui. O Instagram parou de funcionar. Me expliquem aí. Acho que a internet não deu suporte. Bem-vindos, bem-vindos. Voltem pra gente começar. Oh, Miguel, a música foi tão forte que a conexão caiu. Pois é, exatamente. Ai, ai. Vai entender. Vocês entenderam qual era a minha proposta dessa música? Deixa eu botar aqui. Quando a gente fala de infidelidade, enfim... Quando a gente fala de infidelidade, é muito comum a gente se colocar no lugar de quem é traído, né? E esse é um tema super importante, super difícil de lidar. Inclusive, quando eu convidei vocês para o Bora Almoçar de hoje, eu coloquei que, né, se é que isso é fácil, né? Em algum momento é fácil falar sobre isso e pensar nessa questão da traição nos diversos lados que ela tem, né? Não é uma questão fácil de ver, né? Eu coloquei a música da Marília Mendonça, né? Para justamente instigar um pouquinho vocês a visualizar nos diversos lados, né? Porque a infidelidade, ela não se trata apenas no sentido de pouco, mas no sentido de um só, né? Não é só uma pessoa que está em sofrimento, né? É toda uma relação que acaba... enfim, está adoecida de alguma forma, né? Algumas pessoas decidem e percebem que não dá para permanecer na relação quando existe uma questão de traição, mas tem outras pessoas que não, que mesmo com a traição, elas querem permanecer na relação, porque elas acreditam que a relação pode sim superar uma traição, né, uma infidelidade. Alguma pessoa que me perguntou qual é o nome da música. O nome da música é A Amante Não Tem Lar, da Marília Mendonça. E várias outras que depois os alunos foram me dizendo, né? Oi, Perla. Oi, Márcia. O pessoal da aula foi dizendo, Carol, tem essa que fala sobre traição. O pessoal da música sertaneja acaba falando muito sobre isso, né? Mas o meu objetivo com a música era chamar mesmo para discussão, né? Só quem sofre é quem trai, né? A gente vive numa sociedade... Oi, Janiele. A gente vive numa sociedade muito machista, né? E existe uma visão de que o homem é meio que permitido que ele traia, né? Oi, Pati. Oi, Patrícia, no Facebook aqui. É permitido que o homem traia. A Deise também... Ai, gente, desculpa, mas eu adoro dar oi pra vocês. Adoro falar oi, né? E isso é coisa mesmo, uma coisa minha, assim, de... Seja bem-vindo, sabe? De anfitriã, de receber vocês e... Adoro isso, né? Saudade também, Márcia. Aparecida, bem-vinda, né? A Aparecida tava no grupo, na roda de conversa que eu fiz com a Carol, né? Sobre amor e responsabilidades, há 15 dias, acho, né? Enfim, né? E aí, quando a gente fala sobre infidelidade e a gente tenta observar a infidelidade não como um só responsável, né? Mas sim como uma conjuntura responsável, é interessante olhar por esses diversos lados, né? Eu gravo a live, mas a live passada eu gravei a 3, a 4 e a 5. Essa é a 6, se eu não me engano. A 7, eu acho. A 6, eu não sei porque ela não gravou no meu celular. Eu não sei se tá... Oi, Leandra. Eu não sei se tá... Se o meu celular tá cheio, eu não sei se é... Eu não sei o que aconteceu, que eu não consegui, da última vez, eu não consegui gravar, salvar no meu celular a live, né? A tecnologia às vezes ajuda, né? Um momento como esse, eu almoçar com vocês todos, né? Isso é delicioso na realidade eu estou na sobremesa, né? Mas às vezes atrapalha porque
Eu tentei gravar e não consegui. É, exatamente. Oh, espero que dê certo, né? Dessa vez eu espero que dê certo para salvar. Agora, no Facebook, você pode dar uma olhada. É Moreira, eu não sei o teu primeiro nome. No Facebook ele fica direto, né? Não fica só 24 horas. Então, na minha página do Facebook... ai, meu Deus. Na minha página do Facebook é o Psicoterapia de Casal por Caroline Vieira. Então, você pode dar uma olhadinha lá, porque fica lá, os vídeos ficam direto, né? E a Lulu, minha nutricionista, não olha a minha sobremesa, por favor. Foi culpa da Camila, minha sócia, viu? Foi ela que trouxe esse bolo gostoso. E tipo, tá aqui, aí eu não tenho como não comer esse bolo. Mas ainda não comi ainda. Certo, Moreira. Assim, oi Marcela. Vai lá, curte lá no Facebook que tem as outras possibilidades aí pra você assistir. Pois é, gente, a gente tende a ver muito pelo lado da pessoa que é traída, né? E até forçar que essa pessoa tome alguma atitude. A atitude que deve ser cobrada, assim, que é cobrada, né, é que ela acabe a relação, né? Poxa, fulano te traiu, e eu tô falando fulano no masculino de propósito, porque a gente vive numa sociedade muito machista, né? Como se só o homem traísse, né? E não é verdade isso. Certo. Eu vendo aqui as mensagens. Oi, Joyce. Oi, Mona. Pois é, as mulheres também traem, né? Mas, digamos, né? É quase de igual para igual, mas existe uma pressão social muito grande de você terminar o relacionamento depois que há uma traição. Porém, como a gente vive numa sociedade muito machista e tem uma questão de aceitação da traição masculina, né? A mulher, quando trai, e aí vocês tiveram já outros exemplos, né? A mulher, quando ela é a traidora, é muito mais rechaçada do que o homem, né? Eu acredito que vocês concordam comigo. Se vocês não concordarem, ou se concordarem também, né? Deixem aí a mensagem de vocês, né? Hoje em dia, a traição feminina, ela tem muito mais motivos para o embate, a não aceitação, rechaçar aquela mulher que trai e, inclusive, colocar ela numa bolha social de que é uma mulher que não merece confiança, que resume a mulher todinha numa questão só, num movimento de traição, né? E o homem até pode ser rechaçado de alguma forma, mas não num nível tão absurdo como a mulher. Nem se compara, né? Nem se compara. Oi, Carol. Né? Então é isso. E aí o olhar que eu queria que vocês tivessem agora... Pois é, a traição feminina é vista assim de uma forma tão absurda, como assim a mulher trai, né? A mulher pode trair, essa mulher não pode trair. A mulher... E aí é um ponto que eu queria discutir com vocês. A mulher que é casada, ou que é mãe, né? A mulher, ela é praticamente assexuada, né? Então, imagina se ela vai querer trair o marido, né? Já o marido ele é fogoso, o homem, ele tem necessidades, é natural do homem trair, já ouvi essas frases, né? Ou uma frase que eu escutei e não foi com pouca frequência, você sabe como é que é, né? Todo homem trai, né? Todo homem trai? Isso é uma verdade? Vocês concordam com isso? Todo homem trai? O que vocês pensam sobre isso, né? Mas enfim, isso é uma questão que a gente já conversou por aqui e que a gente provavelmente vai falar em outros momentos também. Mas o ponto que eu queria falar com vocês hoje é sobre sofrimento, né? Só trai, só sofre quem é traído ou quem trai? E a terceira pessoa, né? Com quem acontece uma relação que gera uma traição, ela também trai? Ou ela também, sofre? Né? Vamos dizer, vamos fazer aqui um cenário, né? Num casal hétero,
onde o homem trai, né? Então, tem uma mulher que é a esposa, digamos, eu tô fazendo o cenário para vocês visualizarem melhor, e tem um amante, certo? A gente tende a olhar para essa mulher e ver, poxa vida, ela é a vítima desses dois algozes, né? Mas esse homem e essa amante, será que eles também sofrem? O que vocês pensam sobre isso? Algumas pessoas, eu fiz uma enquete, e eu perguntei se quem trai sofre também, e a grande maioria das pessoas disse que sim, mas não foi tão assim fechado não, viu? Acho que foi uns 75% disse que sim, então 25% disse que não, que quem trai não sofre não, né? Toma a decisão de trair, né? Porém, tem uma teórica, e aí eu vou fundamentar para falar para vocês, porque tudo que eu falo aqui eu procuro fundamentar, né? Porque senão vira um machismo e... Enfim, eu acho que a minha função aqui é trazer um pouquinho, né, do que eu estudo também. Enfim, a minha função que eu coloco como função. E aí, o que é que ele fala? É esse livrinho aqui, deixa eu ver onde é que tá. É o Casal em Crise? Peraí. O livro é o Erotismo, Sexualidade, Casamento e Infidelidade, da Ana Maria Zampieri. Não tô vendo ele aqui, acho que ele tá... Enfim, não tô vendo ele aqui. Mas o que ela diz, né? A Zampieri fala que existem padrões de infidelidade. E concordo, Aparecida, a gente não pode generalizar, né? E a Lu e a Jennifer disseram que não, que acreditam que não, que nem todo homem trai, né? Quando eu fiz essa pergunta, né? Gente, a Zampieri, ela fala que existem 4 tipos de padrão de infidelidade, certo? Acompanha aí comigo. Infidelidade acidental. Falei até sobre isso num vídeo que eu fiz com a minha irmã sobre infidelidade. Tá lá no YouTube, certo? O canal Psicoterapia de Casal. Caroline Vieira, Psicoterapia de Casal. Isso aí. Tá no YouTube. Depois vocês dão uma olhadinha. Infidelidade acidental, namoros infiéis, casos românticos e arranjos conjugais, certo? A Zampieri fala desses 4 tipos de infidelidade, tá bom? A infidelidade acidental, ela fala que são atos sexuais não planejados e incomuns. Aquela coisa que é bem pontual mesmo, certo? É acidental, tipo, não foi uma coisa planejada, simplesmente aconteceu, não simplesmente no sentido de ser pouca coisa, mas aconteceu, né? Namoros infiéis, existe uma atividade sexual habitual, né? Então, já não foi um acidente, né? É algo que já tem uma certa continuidade, tá certo? Parece natural e é motivada mais por medo e desejo do que por crises no casamento. Um dos mitos, inclusive, que a Zampieri coloca, que se fala sobre a infidelidade, é que a infidelidade ela só acontece se o casamento vai mal. E não necessariamente, tá certo? Não necessariamente a infidelidade só acontece se o casamento vai mal. Mas continuando nos padrões de infidelidade trazido pela Zampieri, ela fala também dos casos românticos. Nesses casos românticos, né, são estados de louca paixão que fazem as pessoas esquecerem de tudo. Naquele filme Infidelidade, se encaixa muito nesses casos românticos, que é quando a pessoa, a mulher do filme, ela fica completamente apaixonada pelo cara lá, o bonitão lá, não que o marido dela não seja bonitão também, que é um outro mito que se tem, que o amante ou a amante é mais bonita do que o original, isso é um mito, né? Mas nos casos românticos, no caso daquele filme Infidelidade, era um homem mais novo, era um latino, né? E eles americanos. E era uma coisa de louca paixão mesmo, que esquecia de tudo, porque inclusive ela casada e tudo, né? Era um casamento
fechado, né? Não tinha essa possibilidade de abrir para outras pessoas fazerem parte, né? Então, já que é todo fechado, então ela está num ambiente aberto, num ambiente público, eu digo, com uma outra pessoa, é incoerente, né? Incoerente com o que ela se propôs. Então, mas no estado de louca paixão, você esquece totalmente de tudo, né? E aí acaba se colocando em situações, inclusive situações de perigo, né? De perigo não no sentido moral também, mas não só, como num perigo de risco mesmo, de segurança mesmo, né? E um outro ponto que ela fala são os arranjos conjugais. O sexo acontece fora do casamento, mas a emoção ainda se dirige a ele. Então, o objetivo, o foco é o casamento, certo? Então, a possibilidade de diversos tipos de relações sexuais, mas com o objetivo de apimentar o casamento. Vou ter experiências aqui fora com o objetivo de apimentar o meu casamento, certo? Então, a Zampieri, ela traz esses vários tipos de padrão de infidelidade, né? E aí, enfim, para tentar visualizar melhor o que acontece nas relações amorosas onde há infidelidade. Mas, mais uma vez, eu volto para o nosso ponto, para a nossa conversa, a nossa pergunta inicial, né? Quem sofre num caso de infidelidade? Será que só quem sofre é quem é traído? E a Zampieri também, ela diz o seguinte... que não é a Zampieri, desculpa, é a Michelena no Mulheres Malqueridas. Inclusive indiquei ele na sexta-feira passada no Dica da Carol Vieira, né? Ela fala sobre triângulos amorosos, tem um capítulo que fala só sobre infidelidade, e ela diz que as pessoas que traem... Cadê, meu Deus? Ai, gente, desculpa, mas eu vou achar aqui. Ela fala sobre os triângulos amorosos, né? Oi, Veredas, eu não sei se é a Luísa ou se é Nara, né? Bem-vinda aqui ao nosso bate-papo. Mas ela faz, a Michelena, ela faz uma diferença entre a Eva e a Lilith, né? Os mitos, o mito da Eva e o mito da Lilith. A Eva é a Nara, né? Eu acho que é a Nara. A Eva é a esposa, ela faz essa comparação. E a Lilith é a Amanda. Ou Amanda, amante, é o que eu vi aqui. A amante. Certo? Em que sentido, né? A Lilith, ela veio antes da Eva, certo? O mito da Lilith, enfim, né? Eu não sei a pronúncia correta. A Lilith era feita do mesmo material que Adão, e ela tinha os mesmos desejos de Adão, certo? Já a Eva era feita da costela do Adão, e ela se submetia a ele, certo? Tanto que ela que trouxe a história foi ela que fez com que o Adão como é que é o nome? Tentando falar de uma forma assim mais amena. Mas foi ela que influenciou o Adão para o mau caminho. Pronto, né? E a Lilith, ela foi esquecida completamente, né? Ela foi esquecida completamente na história da humanidade porque ela era uma mulher de igual para igual pro Adão, né? Ela era uma mulher sexualizada, era uma mulher que sentia desejo, né? E a Eva já não. A Eva já era recatada e do lar, né? Apesar de... E aí vem toda uma questão mitológica aí de culpabilizar a mulher, né? E de dizer que isso é errado, o prazer é errado, né? Quando a Eva pega a maçã, né? Oferece a maçã, é a Eva que escuta a serpente, a tentação, né? E passa isso pro Adão, né? Leva o Adão para o mau caminho. Está sendo colocado como verdade que as mulheres não podem fazer isso. Isso é errado, né? A Eva, ela fez errado. Foi ela que tirou esse casal original do Jardim do Éden, certo? Foi a Eva. A culpada, a grande culpada foi a Eva, certo? Então, isso é passado
E aí, historicamente, que as mulheres elas não podem sentir prazer. A mulher é feita para procriar, né? Então o sexo é para procriação. O sexo que é só para o prazer, não é para procriação, é feito com as outras. As outras são as chamadas mulheres da vida, né? Ou outros nomes um pouco mais degenerativos, que aí na história da humanidade é considerada como alguém marginalizado, né? Uma coisa que serve só para o homem sentir prazer, né? Enfim, e aí isso vai gerando toda uma questão de repressão sexual feminina, que a gente já falou várias vezes aqui, que a gente ainda vai falar várias vezes aqui, que as mulheres até hoje se deparam com questionamentos absurdos, como: foi estuprada? Mas usando essa roupa, só podia estar pedindo para isso mesmo, né? Como se quem fosse detentor do nosso corpo fossem os homens, ou enfim, né? Ok, então existe sim, existe uma separação, e aí a Michelena ela fala nesse livro dela, né? A Michelena é psicanalista, então ela fala, de acordo com a percepção dela, né? Uma separação dessa mulher, que ela não é inteira mais, ela deixa de ser a sexualizada, a mulher sexualizada, que é essa mulher, que é a mulher da vida, né? E a mulher boa, a mulher para casar, a mãe, a esposa, a santa. Então são separações dessa mulher, né? E aí, né, os homens, isso é colocado para Michelena como se a grande maioria dos homens tivessem uma grande dificuldade de se desfazer desse dualismo de a mulher santa e a mulher sexualizada, que é a mulher do prazer, do desejo, enfim, certo? Então, assim, existe socialmente um julgamento exacerbado, um julgamento de que essa outra, né, a outra amante, né, é totalmente, ela é desvalidada, né? E aí ela coloca, inclusive, uma síndrome chamada: oi, Cibele, oi, irmã, tudo bom? Bem-vinda novamente ao Bora Almoçar, né? Finalmente voltou depois da sua viagem, né? Então a amante, ela é muito rechaçada, né? Aquela que não presta, aquela que não tem valor nenhum, né? Tá, e essa pessoa, ela, a amante ou o amante, né? Eles não têm sentimentos, não sofrem, não... Enfim. Eu sei que é difícil ouvir isso, né? Para as mulheres que foram traídas e para os homens que foram traídos, né? Isso tem um peso muito grande, né? A traição em si, ela é um fenômeno muito doloroso, principalmente para os traídos. Por quê? Porque eu não esperava por isso, né? Eu não esperava por isso, e aí eu descobri que o meu namorado, o noivo, o marido, estava com outra mulher. Isso é extremamente doloroso, né? Mas existe também uma dor dessa outra mulher ou desse outro homem e de quem trai também, certo? E aí no livro que eu falei para vocês da Zampieri, ela fala sobre as reações psicológicas da infidelidade. E ela diz que por parte de quem é traído, existe um desejo de vingança, uma negação, existe uma desorientação. Tem gente que fica completamente desorientada quando descobre que é traído. Crise conjugal, e essa crise não necessariamente significa o fim de uma relação, tá certo? Mas existe uma crise porque o casal se depara com uma nova realidade, não que essa realidade já não estivesse posta, que às vezes essa realidade está dita implicitamente, mas o casal resolve não falar sobre isso abertamente. Quando começa a se falar sobre isso abertamente, existe uma crise onde o casal ele se reorganiza no sentido de permanecer junto ou se reorganiza no sentido de não. Essa traição significa que nós dois não funcionamos mais, então cada um segue a sua vida, certo? Ou não, né? Tem alguma coisa que precisa ser organizada, vamos organizar para que isso
não precise acontecer, falando de uma relação monogâmica, acordada, certo? E coerente, tá bom? E o traidor? O traidor sente o quê? O traidor, segundo a Zampieri, sente culpa, confusão, medo de ser descoberto. Alguns, inclusive, estimulam o cônjuge a também ser infiel, meio que para ficar de igual para igual. Além de medo de gravidez e ou doenças sexualmente transmissíveis. Então, existe sim uma série de sofrimentos por parte de quem trai. Também, certo? E as amantes, meu povo? Os amantes, as amantes, o que é que vocês pensam? O que é que vocês acham? Nessa música da Marília Mendonça, ela coloca que amante nunca vai casar, amante não tem lar, né? O refrão da música é esse. Amante nunca vai casar, amante não tem lar, que é o nome da música, né? E aí define a pessoa num comportamento também, né? Como se essa pessoa não tivesse o direito de ser feliz, essa pessoa não tivesse o direito de amar, e enfim. Né? O Luiz Carlos Prado, naquele livro dele, deixa eu passar o livro para vocês, depois eu passo, tá bom, a bibliografia para vocês. O Luiz Carlos Prado, ele fala sobre relações extraconjugais, problema ou solução. É no livrinho dele que fala sobre amor e violência nos casais e nas famílias, de 2004, e tem um capítulo que ele fala sobre relações extraconjugais, e ele se questiona se a relação extraconjugal é um problema ou uma solução, certo? E ele define a relação extraconjugal como sendo relações entre duas pessoas casadas ou vivendo em união estável, ou entre uma pessoa casada ou outra solteira, divorciada ou viúva, entre as quais exista vínculo amoroso importante por sua duração ou intensidade. Então, não é só uma traição, mas uma relação extraconjugal. Existe um envolvimento afetivo amoroso, tá certo? Certo. A maior parte dos terapeutas, e aí fala Gottman, né? Gottman. A maior parte dos terapeutas que escrevem sobre casos extraconjugais descobre que esses encontros normalmente não estão relacionados com sexo, mas com uma busca de amizade, apoio, compreensão, respeito, atenção, dedicação e consideração. Tudo o que se espera de um casamento. Aí de um casamento eu digo de geral, né? Casamento, numa relação amorosa geral, né? Você pensa, você deseja isso tudo numa relação amorosa, né? Então, quando eu procuro alguém, né, fora da minha relação conjugal, uma relação extraconjugal, eu estou buscando algo que estou sentindo falta dentro da minha relação, certo? E que por algum motivo não está sendo resolvido dentro da relação, por vários motivos, né? O Luiz Carlos Prado, quando ele fala sobre isso, ele fala que nem sempre a relação extraconjugal gera o final de uma relação. Apesar de socialmente isso ficar muito socialmente ser exigido, né? Uma relação extraconjugal significa que a relação acabou. Mas ele diz que algumas relações extraconjugais contribuem para a estabilidade do casamento. Muitos teóricos discordam dele, certo? Inclusive o Zinker, quando ele fala sobre mentira, né, no livro dele A Busca da Elegância em Psicoterapia, o Zinker ele fala que a mentira, e aí a relação extraconjugal precisa haver uma série de mentiras para que ela seja mantida escondida, né? A mentira, ela não facilita nenhuma relação íntima, né? E a relação conjugal é considerada uma relação íntima. Ela afasta as pessoas, né? Então, o Luiz Carlos Prado fala que a relação extraconjugal pode, sim, enriquecer, estabilizar, na realidade, o casamento, mas tem muitos teóricos que discordam dele nesse sentido, tá certo? Então,
O Luiz Carlos Prado diz que ele coloca 6 pontos sobre a relação extraconjugal, onde ela pode sim, caminhos que a relação extraconjugal pode seguir, certo? Trazendo aqui para vocês. Certo, depois eu vou passar aí as dicas. 6 caminhos da relação extraconjugal. Primeiro, a relação extraconjugal, as relações extraconjugais que contribuem para a estabilidade do casamento. Momentos de amor que podem enriquecer a vida de pessoas casadas. Existem sim as relações extraconjugais destrutivas, inclusive ele coloca um textinho no início desse capítulo dele, falando de uma mulher que chega dizendo: eu vou destruir a sua vida, você vai perder o seu casamento, você vai perder tudo por minha causa, né? Então é melhor você ir embora agora. E o cara fica e acontece tudo isso, e a conclusão que ele chega é que ele não deixaria por um minuto de fazer tudo que ele fez para sentir as coisas que ele sentiu. É bem interessante, depois eu passo esse texto para vocês também. Depois eu vejo todas as coisas que eu prometo para vocês e às vezes não consigo cumprir. Mas enfim, podem me cobrar, tá certo? Falei 3, certo? Tem mais 3. Redescobrindo o amor através de um caso, renunciando ao caso, à generosidade do amor, construindo novos casamentos a partir dos casos extraconjugais. Então, dentro do consultório, atendendo casais, eu já pude ter a percepção de vários desses caminhos que o Luiz Carlos Prado coloca como possibilidade das relações extraconjugais, certo? Construindo novos casamentos a partir do caso extraconjugal, né, de acontecer um caso extraconjugal e de o casal terminar a relação e construir novas relações, né, não necessariamente com a pessoa que gerou, que não foi a pessoa que gerou, mas a partir dessa relação extraconjugal, né, e sim através com outras pessoas, né. Até mesmo, gente, porque a percepção que eu tenho com relação à relação extraconjugal não é que o outro que gera, né? E sim que a relação original, ela tem alguma coisa que acontece, que a relação extraconjugal ela acaba surgindo, né? E aí vocês podem colocar assim: ai, Carol, você tá justificando o cara que traiu, a mulher que traiu e tal. Não é isso, gente. É porque eu, como psicoterapeuta de casal, a minha função não é achar culpado de nada. Não é. Até mesmo porque eu acredito muito na corresponsabilidade, não só nas relações extraconjugais ou conjugais, mas em tudo na vida, né? Não existe só um responsável. É muito fácil a gente apontar o dedo para as pessoas e dizer: você que fez, você que não fez, e pronto, né? Mas para mim é uma visão muito rasa, né? Existe uma corresponsabilidade em tudo, nas amizades, né, na relação familiar e nos casamentos também, né? Existe uma corresponsabilidade, né? Vocês estão colocando, estou sendo traído por minha internet. Não peguei quase nada da live, Micael falando. Pois por isso que eu atrasei 5 minutinhos para começar, porque a internet aqui do consultório deu uma... Mas voltou ao normal, graças a Deus. Certo? Eu queria só colocar aqui para vocês, a gente está quase fechando aqui a nossa live de hoje, né? Os mitos socioculturais das relações extraconjugais no Ocidente, né? A Zampieri, ela fala, né? Que um mito é dizer que o infiel não ama mais o cônjuge. Não necessariamente, né? O amante é mais sexy e sensual. Uma coisa que eu coloquei já para vocês aqui. Não necessariamente. Infidelidade é uma defesa contra possíveis infidelidades. Então é como se, mais uma vez, né, a responsabilidade é da outra pessoa. Porque pode ser que a outra pessoa me traia, então eu já vou trair. Para não ter essa possibilidade de ser. E aí usam vários nomes, né? Corno, vários nomes para poder definir quem é traído de uma forma bem, bem pejorativa, né? E um outro ponto que ela fala é que infidelidade sempre acaba em divórcio. Não necessariamente, né? Eu fico feliz de ver muitos casais olhando a infidelidade como sintoma de que algo não vai bem na relação e que procura
trabalhar a relação, né? Busca muito isso em psicoterapia, para trabalhar o que é que não está legal e o que é que eu posso fazer para poder recuperar, não é recuperar no sentido de ser o que era antes, mas de permanecermos juntos porque é importante, porque ele tem um valor importante na minha vida, ela é uma pessoa, enfim, que é um encontro muito importante para mim e eu não quero abdicar, né? Será que a gente ainda funciona junto? Ou será que nossos caminhos, né, se dispersaram? Enfim, isso é uma possibilidade, sim, né? Mas mais uma vez eu coloco que não pela traição necessariamente, né? Mas sim por todo um contexto que a traição é um elemento desse contexto como um todo, tá? Então assim, gente, quando a gente fala das mulheres que traem e dos homens que traem, e essa terceira pessoa, será que ela sofre? O meu objetivo aqui era dar uma cutucada em vocês e assim, não gerar um julgamento raso das pessoas, né? Das pessoas que se encontram em situações semelhantes. E aí eu digo, não só de quem trai e do amante da amante, mas dessa pessoa também que é traída, para que o acolhimento ele seja muito mais no sentido de o que faz sentido, o que é que faz sentido para você. É permanecer dentro dessa relação, é olhar o que não está funcionando e tentar se recuperar, ao invés de, poxa, ele te traiu, ou poxa, ela te traiu, acaba isso tudo. Se quem trai uma vez, traz sempre, né? Quem trai não é confiável de jeito nenhum, né? Não necessariamente, gente. Tem famílias que se sustentam através da relação, né? Casais que permanecem juntos porque existe a traição, né? Existe a traição no sentido, existe a relação extraconjugal, que às vezes implicitamente é aceita, muitas vezes implicitamente é aceita, né? E o casal ele se sustenta junto devido a essa terceira pessoa. Eu imagino que vocês conheçam casais que funcionam assim, né? Ou, como eu coloquei para vocês, os diversos tipos de infidelidade aqui que a Zampieri coloca, que pode ser, sim, casos pontuais que façam, que reverberem de uma forma positiva dentro da relação amorosa, né? Tem gente que faz questão de saber se o outro trai ou já traiu, né? Tem gente que diz, olha, se trair ou se trair, faça muito bem feito e não me fale, né? Eu não quero saber. Enfim, existem vários comportamentos diferentes, tanto do casal como individualmente, para lidar com essa situação, né? Tem pessoas que, por exemplo, quando a pessoa que trai tem um filho fora do casamento, traz o filho para dentro do casamento, né? Não coloca isso como filho bastardo, uma pessoa que não pode ser irmão dos meus filhos, enfim. Gente, é uma variedade enorme de comportamentos, né? Eu sei que quando eu falo isso, às vezes dá uma coceira, assim, dizer assim, poxa vida, como é que pode a Carol tá falando essas coisas? Oi, Camila. Bem-vinda, amiga. De uma forma tão natural, como se isso pudesse tudo, né? O meu objetivo aqui... Oi, Dani. O meu objetivo aqui é trazer as diversas possibilidades, e eu nunca vou conseguir dar conta de todas, mas para que a gente olhe para o outro com um pouco mais de cuidado e carinho, sabe? O outro é nosso vizinho, é nossa amiga, é uma pessoa desconhecida, né? Que todo mundo tem algum tipo de sofrimento, né? A Michelena, no Mulheres Malqueridas, quando ela fala sobre o triângulo amoroso, ela fala sobre um homem e duas mulheres, aí ela corrige, ou duas malqueridas. Existe a questão do poliamor, certo? E existem as relações, existem várias, mas colocando aqui para vocês especificamente, e existem as relações fechadas, monogâmicas, hipócritas. E a grande diferença desses dois casos é que existe sempre alguém que está sofrendo mais, e aí a Michelena coloca, a maioria das vezes não é o homem que sofre, sim as mulheres, né? E aí, assim, a gente está num movimento muito de transformação, mas a gente vive ainda numa sociedade muito machista, né? Mas existe um sofrimento porque existe uma quebra de pacto, né? E quando eu confio em alguém, eu confio que aquele acordo vai ser sustentado. E quando esse acordo se quebra,
existe um sofrimento muito grande, tanto para quem quebra o acordo, como para quem foi colocado para dentro desse acordo, né? Às vezes sem saber, às vezes sabendo, né? Mas de alguma forma foi envolvido, seduzido, e a gente pode falar até do Dom Juanismo, né? Como uma questão que seduz, uma pessoa que seduz mesmo, patologicamente falando, né? Como tem a pessoa que foi traída também, né? E existe o sofrimento geral. Então, o meu objetivo é que a gente olhe o contexto de uma forma mais ampla e que tente ser mais empático e cuidadoso com todas as pessoas envolvidas numa situação de quebra de contrato como essa, né? E não um poliamor, que no poliamor todo mundo sabe que quem está dentro da relação pode viver outras relações, isso é acordado e aceito por todos que estão dentro do relacionamento. Enfim, é isso, pessoal. Acho que a gente vai terminando aqui o nosso Bora Almoçar de hoje. Muito obrigada por todos que fizeram parte, né? Por todos que vieram aqui. O meu bolo ainda está aqui, acho que fiquei com a consciência pesada, né? Que é a minha nutricionista aí particular, a Lulu, né? Me puxou a orelha via live do Instagram. Mas eu vou comer aqui escondido, tá? Não se preocupem não, viu, Camila? Tá aqui o bolinho que você trouxe, viu? E é isso, obrigada, gente, por participar. Vou tentar salvar dessa vez, né? Espero que dê certo. Pessoal do Face também, muito obrigada por fazerem parte do dia de hoje, do nosso almoço, nosso Bora Almoçar de hoje, né? E falem aí o que foi que vocês pensaram, deem dicas de temas que vocês gostariam de ouvir via inbox, certo? Estou disponível, né? À disposição de vocês para que a gente gere aqui uma discussão, tá certo? Sempre eu tento trazer textos, né? E teoricamente embasar as conversas da gente, tá bom? Eu tenho essa coisa. De querer teoricamente embasar, tá certo? Eu vou dar uma olhada depois, que aí eu perdi, né? Olha aí, a Lulu tá dizendo que eu posso comer. Que eu perdi aqui alguns comentários, mas eu vou dar uma olhada depois, tá certo? E vou sim colocar a bibliografia para vocês, tá certo? Obrigada, Leandro, Lulu, Adriana, todo mundo que fez parte do nosso almoço, no nosso Bora Almoçar de hoje. E o pessoal aqui do Face, Daisy, Patrícia, Luísa, Júlia, Bárbara, né, que sempre acompanham o nosso Bora Almoçar. Tchau, pessoal. Até a próxima quarta. Aqui, encerrar vídeo.